Então, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade nessa noite à primeira palestra do Swami Dayananda no livro Introdução ao Vedanta. Então, para quem está já acompanhando o livro físico, a gente vai dar continuidade a partir do segundo parágrafo da página 23. Om Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vivagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om Namastê, sejam todos bem-vindos. Segundo parágrafo, da página 23. Guru é alguém que joga luz sobre o que você é. O Guru não produz nada. Eu sei que um objeto precioso que procuro está em cima da mesa de um quarto. Eu entro nesse aposento, mas não vejo nada, pois a luz está apagada. Quando acendo a luz, essa não traz o objeto precioso à existência, apenas o ilumina. E, portanto, assim como na visão daquela mulher, o quinto burro não havia se perdido, na visão do mestre, tudo o que você imagina que lhe falta na vida é você mesmo. O que se faz necessário, portanto, é que haja comunicação entre os dois. A visão de um tem que ser transferida para o outro. A metodologia pela qual essa transferência se faz é o método do ensinamento. Vedanta. Vamos dizer que eu estou vendo a lua crescente no céu e que do meu lado esteja um amigo. Querendo mostrar a lua para ele, eu digo: está vendo aquela árvore ali? Não tem um galho que sai para a direita? Está vendo como ele se bifurca em dois? Pois olhe bem no meio dessa bifurcação. Meu amigo então olha e exclama: oh, que lua linda! Assim é a comunicação. No momento da visão, não há árvores, nem galhos, nem pessoa alguma, nem mesmo o Swami. O que se fez foi utilizar maneiras de ajudar a direcionar a visão da pessoa para a lua, para que ela pudesse vê-la diretamente. Analogamente, todos os ensinamentos têm como objetivo direcionar a sua visão para você mesmo, com base nas suas experiências, como eu disse no início. O Bhagavad Gita, de cuja essência eu vou falar aqui, é um diálogo entre mestre e discípulo. O estudante era um príncipe que tinha 4 irmãos. Eles tinham direito a um reino, mas foram exilados na floresta do seu primo, Duryodhana. Depois de 13 anos, eles retornaram para reclamar seu reino, conforme havia sido combinado, mas o primo nada lhes deu. Então houve uma disputa pelo reinado. Era uma questão de certo e errado, de justiça e injustiça. E a guerra foi declarada. declarada. O discípulo era Arjuna, o arqueiro mais notável da época. E Krishna era o condutor do seu carro de guerra. Ao se deparar com o exército inimigo, Arjuna sentiu que a contenda seria uma calamidade para ele.
Estavam ali muitas pessoas em cuja companhia ele havia sido muito feliz. Ele teria que destruir essas pessoas, e assim ele tem um problema relativo. A Juna olha para a situação e diz: Eu não quero lutar, não desejo riquezas, nem confortos, muito menos o reino. Qual o bem que essa conquista nos trará? Não vejo nenhuma razão para essa guerra, já que ela não me ajudará a solucionar o problema do sofrimento. Mesmo conquistando o reino e sendo coroado, eu ainda teria problemas. Creio que chegou o momento de resolver essa questão, de conhecer a mim mesmo, antes de lutar nessa batalha. Então, o que era um problema emocional para Juna se transformou numa questão mais fundamental, assim como acontece conosco. Suponha que você veja uma pessoa morrer e também vá ao cemitério e presencie o enterro. Depois, ao retornar para casa, você naturalmente começa a pensar: o que aconteceu com aquele sujeito? Até ontem ele estava tão vivo, tão cheio de planos, queria fazer várias coisas. E aí, de repente, teve um ataque do coração e morreu. Para onde ele foi? Será que havia uma entidade dentro do corpo e que não morreu? Eu também estou planejando fazer várias coisas, mas o que é que eu vou levar comigo deste mundo? O que é que ele levou? Tudo teve que ser deixado para trás, até mesmo o corpo, do qual ele cuidava tanto, praticando exercícios e vestindo com boas roupas. Se não se pode levar o corpo, o que dizer das riquezas e coisas afins? Eu também terei que partir um dia. O que é que eu vou levar comigo? E assim, quando você começa a se fazer tais perguntas, não se trata mais de um problema relativo, e sim de uma questão fundamental, de algo muito mais profundo, que é o problema da vida e da morte. Quando uma pessoa quer consolar a esposa e os filhos de um amigo falecido, além de orientá-los nos negócios da família, isso é apenas um problema relativo. Mas quando a pessoa começa a pensar na vida e na morte, não se trata mais de uma questão que pertence a alguém em particular, e sim de algo comum a todos. Os problemas do sofrimento e da autodepreciação são universais, comuns a todas as pessoas, sejam elas cristãs, hindus, americanas ou brasileiras, não importa. Basta que se tenha uma cabeça sobre os ombros, que a questão da autoconsciência estará presente, dando origem a uma visão de si mesma como uma pessoa carente e incompleta, o que gera o sofrimento. Isso não se resolve com a conquista de reinados. A Juna se defrontou com esse problema e, para solucioná-lo, veio à luz a Bhagavad Gita. A solução para o problema de Arjuna é a solução para nosso problema. É importante notar que o Bhagavad Gita nunca se tornará obsoleta. Aliás, nenhuma escritura fica desatualizada, enquanto se trata de um texto que lida com o problema humano fundamental. A Gita começa com uma mensagem positiva. Krishna diz: Arjuna, não existe qualquer razão para o seu sofrimento. Vemos então que o ensinamento se inicia com uma negação da causa do pesar. E, ao fim de mais 17 capítulos, a mensagem final é a mesma, pois Krishna finaliza sua fala dizendo: portanto, que não haja qualquer sofrimento para você. O ensinamento está na forma de um diálogo entre o mestre e o discípulo. Não se trata de algo para ser acreditado, mas sim compreendido. Na vida há certas coisas em que devemos crer e outras que precisamos compreender. Essa é a minha mãe.
É algo em que eu tenho que acreditar. Porém, este sou eu não é um assunto para se crer, e sim algo para ser reconhecido, para ser compreendido claramente. Só que nós tentamos compreender o que é para ser acreditado e procuramos engolir o que é para ser compreendido. Onde há compreensão, há diálogo. O diálogo simboliza a compreensão. Eu tento me comunicar com você, fazer com que você me compreenda. Os seus olhos fazem as perguntas e eu as respondo. Não é necessário que você as verbalize, se eu sou um mestre capacitado. Posso ler as perguntas em seus olhos e então as respondo. Isso é que chamamos de diálogo. Este ser central, o eu, que está presente em todos os papéis, mas que é livre dos problemas a eles associados, é, na verdade, a própria meta que eu busco na vida. Conhecendo-o, não tenho mais nenhum problema de verdade. O que posso ter são apenas situações difíceis, as quais, porém, sou capaz de fazer frente de maneira alegre. É como um rei numa peça de teatro, que, de acordo com seu script, perdeu seu reino, mas permanece intocado pelo sofrimento, pois sabe que está representando um papel. Assim também, eu não sou afetado por nenhuma situação e permaneço inteiramente disponível para representar os papéis. Essa é a diferença entre o sucesso e o fracasso para uma pessoa. Se eu sei quem sou, não existem confusões na minha vida, que passa a ser uma diversão. Às vezes nossa vida é uma tragédia e às vezes é uma comédia. Mas você não vai ao cinema assistir tragédias e comédias? As pessoas pagam para ver ambos tipos de filmes. As pessoas podem passar por períodos de desconforto, mas definitivamente a infelicidade e a falta de conforto são duas coisas completamente diferentes. Uma vida desconfortável é uma coisa, uma vida infeliz é outra. Uma pessoa pode ter muito conforto e ainda assim se sentir infeliz. E pode estar muito feliz consigo mesma, ainda que não desfrute de conforto. E é só a felicidade que conta na vida. Então, vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre isso. Né? Nós todos somos, de alguma maneira, condicionados a normalizarmos o conforto e construirmos alguma aversão ao desconforto, né? Então, de alguma maneira, por conta das nossas necessidades básicas, né, dentro de uma pirâmide de necessidades, nós temos necessidades fisiológicas, que são imperativas às demais necessidades, né? Então, o ser humano começa ali baseado nas suas necessidades fisiológicas, ancorado, alicerçado. Por quê? Não adianta, por exemplo, eu chegar debaixo da ponte com um livro do Introdução ao Vedanta e querer ensinar Vedanta para alguém que tem fome. Né? Alguém que tem fome está preocupado em resolver a fome. E nós, seres humanos, nós temos todos os nossos sentidos e o nosso sistema fisiológico que tem seu mecanismo. E a nossa necessidade básica é manter esse mecanismo em dia, funcionando. A questão é que isso acontece nos nossos, com mais ênfase, né? Nos nossos primeiros anos de vida. E nós vamos associando o funcionamento desse mecanismo a coisas externas. E isso vai formando todo um enredo, né,
de crenças, de desejos e de aversões, que faz com que, no meio desse caminho, a gente crie o nosso próprio invólucro, a nossa própria embalagem, e de fato se reconheça nessa embalagem. Ou seja, que a gente crie de fato uma conexão profunda com esse complexo corpo-mente. Isso tudo nasce das necessidades fisiológicas, que vão necessariamente estimular, incentivar os 5 sentidos a funcionar, né? E só que tem um tempo para a gente sanar, entender o movimento do nosso corpo, o que o nosso corpo está pedindo, né? E entender que essa necessidade foi superada. E que então a gente pode olhar para outras necessidades, né? Que são intelectuais, necessidades emocionais, né? Então, se for olhar dentro de uma cronologia, a gente passa por essa fase intestinal, né? Essa fase das necessidades fisiológicas mesmo, durante a nossa infância. E aí, imediatamente após a gente superar essa fase, a gente vai passar a ter uma fome social, né? Então, a gente tem uma necessidade absurda de pertencer na sequência. Então, uma vez que as necessidades básicas estão garantidas, eu quero pertencer, eu quero me sentir parte de algo maior, né? E aí vem a minha fome social. E depois que essa fome social de alguma forma é garantida, vem uma fome emocional. Então, eu tenho que me vincular a alguém, né? Que é a fase do adolescente. O adolescente precisa se completar com o outro, né? Você nunca vê um adolescente fazendo um caminho de autoconhecimento, numa solitude. O adolescente está sempre procurando validar a sua identidade através do outro. E aí chegam as paixões, né? Essas relações passionais, e a gente vai retroalimentando essas paixões, e junto com isso tá sendo retroalimentado as nossas necessidades sociais, e junto com isso as necessidades fisiológicas, enfim, já existe todo um aparato a essa altura, né? Que faz com que a gente se identifique com o complexo corpo-mente. E isso tudo nada mais é do que uma roupa de um personagem, que foi até ali tecida, né, nos detalhes, bordada e caprichada, e a ponto de a gente ter vontade de vestir, né? E então a gente não só tem vontade de vestir, como não tem coragem de desvestir, né? De se despir dessa roupa, dessa fantasia desse personagem. Porque tudo foi construído de uma maneira tão lógica, tão exata, tão óbvia, que eu posso acreditar naquilo como uma verdade. Eu sequer desconfio que aquela não é uma realidade, né? Então, para isso existe todo um aparato de infinitas formas de manifestação, de educação, né? Que nos faz nos convencer que a gente tem que, de fato, vestir esse uniforme, o uniforme do Diva, e achar bonito, e gostar, e querer vestir mais e mais e mais e mais, né? Então, é um pouco sobre isso. Eu acho que é bem bacana ele usar essas analogias, né? Justamente porque é uma leitura de base sobre Vedanta, e essas analogias vão estimulando a nossa mente a criar uma conexão, né? E isso também é muito bom para quem já fez a essência da iluminação, porque ele traz situações muito simples e cotidianas que faz com que a gente tenha a oportunidade de praticar mais humana, né? A contemplação do ensinamento do nosso campo. E lembrar, né? Então, a Nanda já traz para a gente esse lembrete: você não é esse personagem. Perceba cada vez que você está vestindo esse personagem. Não esqueça de desvestir esse personagem.
né? Porque é só um personagem. Não se preocupe tanto com esse personagem, não dê tanta comida para esse personagem e também não dê nada demais para ele, porque você está correndo o risco de acreditar que você é ele. Vou abrir um pouquinho a palavra. Alguém quer trazer um complemento, assim, falar de algo que lembrou? Não? Então, continuando a lógica, né, a minha linha de pensamento, com tudo isso, voltando lá na necessidade básica fisiológica, o que a gente aprende ali? Que o conforto é o status quo. Então, quando eu vejo isso nitidamente com os meus filhos, vi isso, né, com os meus filhos sendo criados ali, bebês e crianças pequenas, e estou vivendo isso com o Miguel. Ele chega da escola, ele precisa deitar no sofá, pegar a cobertinha dele de estimação, pegar a mamadeira e aí ele fica ali ouvindo o desenho que ele gosta, né? Ou seja, nossa, passei um perrengue lá, um desconforto, porque não estou no meu ambiente, né, da escola. Então agora eu cheguei no meu ambiente, eu preciso me ambientar. E é nítido que ele está se ambientando todo dia e tem que ter todos os elementos que compõem para ele esse ambiente, né? Para que ele se sinta relaxado. Aí, no meio disso tudo, ele relaxa e às vezes até dorme, né? Recém-chegado da escola. E eu acho isso o máximo. Eu fico observando, falando: caramba, meu, olha que loucura, né? O Giva já se identificando tanto com todos esses elementos e se identificando tanto com o conforto. E a gente acaba criando, então, uma aversão ao desconforto, né? Tudo que é desconfortável para a gente acaba sendo aversivo. Por quê? A nossa necessidade básica diz que tem que ser quentinho, que tem que ser fofinho, que tem que ser confortável, né? E aí toda coisa que vem contra, que vai, né, que desarma esse conforto, é combatida por nós. E não são só coisas físicas materiais, são todas as ideias, são todos os conceitos, né? Tudo aquilo que vai levar a mente para um lugar desconfortável. E aí ele diz aqui, né, que esse conforto não tem nada a ver com a felicidade. Que tem gente que tem muita felicidade e não tem conforto, e vice-versa. A gente vê situações ali de pessoas, né, icônicas. Bom, eu já vi várias vezes pessoas em situação de desnutrição profunda, sorrindo e mostrando uma contemplação com a vida, né? É uma felicidade que a gente não vê em quem tem tudo, né? Materialmente falando. E então essa certeza de que conforto não tem nada a ver com coisas materiais, né? E desconforto é uma medicina que tira a gente desse lugar que muitas vezes nos paralisa, né? Então esse é o lance o perigo do conforto, porque quando a gente cria um conceito de conforto, tudo aquilo que é desconfortável, a gente vai ter aversão. E é justamente esse desconforto que vai tirar a gente de onde a gente está e expandir a nossa consciência, e expandir o nosso caminho de iluminação. Só que a essa altura, todos nós temos as nossas crenças bem arraigadas. Em algum momento, o nosso corpo combate, nossa mente combate essa nova ideia, essa disrupção. Mas isso pode ser justamente o que está nos separando da nossa felicidade plena. Então, o medo de viver o desconforto, de viver o desconhecido. E esse, basicamente, é o dilema de todos nós. Porque
é mostrado nitidamente como um dilema de Arjuna. Krishna diz para Arjuna lá nessa conversa, né? Arjuna, você acha mesmo que você é um fazedor de ações? Em outras palavras, né? Pois todos esses que vão morrer na matéria já estão mortos no espírito. E a gente insiste em achar que a gente está vivendo de uma forma causal, ou seja, está vivendo causas da nossa vida, sendo que nós estamos vivendo resultados e sintomas de coisas que não são daqui, que não vêm daqui, né? Quase que na maioria das vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes, ainda mais considerando que nós já somos pessoas que não, já saímos daquela condição de ignorância profunda, né? Nós já temos minimamente uma discriminação que faz com que a gente minimamente selecione as ações que parecem mais corretas. Então, sendo assim, a gente está tendo uma tendência de colher mais do que semear, karmicamente falando, né? Então, eu estou colhendo os frutos do meu karma, seja eles confortáveis ou desconfortáveis. Porém, ambos têm a ver com o meu processo evolutivo, né? E aí eu insisto em chamar as coisas de boas e más e achar que eu não mereço aquelas que não parecem boas, né? Sendo que são sintomas de uma causa que eu plantei lá atrás. E da mesma maneira, todos aqueles parentes do Arjuna que ali iam se despedir combativamente, ou seja, da maneira mais rinça, violenta, né, que se pode imaginar. Todos eles já tinham feito o combate espiritualmente. Eles já tinham decidido ser combativos, né, espiritualmente falando. Então aquilo era só um sintoma. E o Arjuna achava que era causa, na ignorância dele. E Krishna, de uma maneira muito gentil, partilha com ele, mostra os detalhes do tamanho da ignorância dele, né? E aí que mora a beleza do Bhagavad Gita, esse diálogo e essa discriminação de Arjuna vindo à tona, que é exatamente o que está acontecendo com a gente, na nossa busca, né? Então é muito bonito. A Paty tinha levantado a mão. Paty, você vai falar alguma coisa? Ah, era o Cris, mas perdeu, passou a parte. Timing. Gratidão. O Ricardo tá por aqui. E aí, Ricardo, tudo bem? Não tinha te visto. Boa noite. Oi, cheguei atrasado, Thaís. Ah, imagina. Que bom. Bom te ver Em por que aqui. página estamos? Nós estamos agora na penúltima da 26, penúltimo parágrafo da 26. Mais alguém? Alguém quer comentar essa parte? Lembrando que aqui a gente está majoritariamente com pessoas que já fizeram a jornada da essência, né? Da iluminação. E aí a gente pode utilizar essa oportunidade de fazer as analogias também, né? Falar, então, isso daqui tem a ver com tal conceito, para a gente ir validando esses conceitos, que é uma forma de estimular a humana, né? Que é a contemplação do ensinamento em coisas mais cotidianas, situações mais cotidianas. Então, a qualquer tempo vocês podem trazer, sabe, esse complemento, fazer a ponte entre as linguagens, né, em sânscrito, os termos que a gente aprendeu, com o que Dayananda está dizendo aqui, tá bom? Então, continuando aqui, página 26, o que ele diz?
Existem certas coisas sobre as quais não temos escolha. Você pode optar por ser um advogado ou um médico, ou escolher uma outra profissão. Quando um médico tem um problema legal, ele procura um advogado. E quando este tem algum problema de saúde, busca o auxílio de um médico. Ambos, porém, têm que viver suas vidas. O médico pode ser uma pessoa feliz ou não. E o mesmo se dá com um advogado. Com relação à respiração, no entanto, não podemos decidir se vamos respirar ou não. Também com relação à fome e à sede, não temos escolha. Você não resolve ficar com fome, você se vê com fome. Existem várias coisas na vida que são assim, e uma delas é que eu tenho necessidade de me sentir livre e feliz. Ninguém quer estar infeliz em nenhum lugar e a tempo algum. Esse assunto não é, portanto, uma questão de opção. Não somente ele é universal, como também não é aberto à escolha. O ser humano precisa conhecer esse assunto. Ninguém pode se esquivar de fazê-lo. Ele diz, né, nos próximos dias eu vou desdobrar esse assunto falando sobre a nossa verdadeira natureza, ajudando vocês a compreender o que são. Vou lhes falar mais 2 dias e depois darei a vocês umas férias de mim mesmo, por causa do feriado do ano novo. Então, aqui é o finalzinho, né? Ele se despede da palestra. Então, assim, voltando para aquela estrutura que eu estava falando, das necessidades básicas, né? É interessante, porque antes das necessidades básicas está a nossa necessidade da felicidade. Então, independente do tipo de necessidade básica que se apresenta para a nossa vida, todos nós, os jivas, as entidades experienciadoras, estamos nessa jornada para sentir felicidade, para desfrutar da verdadeira felicidade. Todos nós estamos nessa jornada em busca dessa felicidade, né? O que muda é a nossa consciência sobre onde está essa felicidade. Em que lugar que ela se encontra. E aí a gente vai criando, né, montando o nosso mapa da mina, né, o mapa da felicidade, e escolhendo quais são os objetos que estão no meio desse caminho, né, da caça ao tesouro. E a questão, o perigo é que a gente tem uma tendência de se distrair com esses objetos que estão no meio do caminho e achar que eles são o fim e não o meio da busca, né? Então imagina, alguém aqui já brincou de caça ao tesouro com crianças? A essência do caça ao tesouro é chegar no tesouro, né? Então, a questão é que no meio do caminho a gente vai colocando as pistas e os brindes, e tem gente que deixa um presentinho em cada pista, e é como se a cada lugar, né, quando a nossa busca é ignorante, é como se em cada pit stop que a gente acha um presentinho, a gente passa a acreditar que aquele é o presente final. E passa um tempo ali contemplando aquele presentinho. Mas calma, esse é só um presentinho. Esse não é o tesouro. Passa lá pro próximo. E aí a gente não quer olhar a dica, a pista, né, do próximo checkpoint para chegar lá no tesouro. A gente quer parar no primeiro checkpoint, porque eu vou ter que andar até lá, né? Eu vou ter que ler sobre essa pista e pensar sobre ela. Então, o nosso tamas, que é o medo, né? Tamas também é a energia do medo, faz com que a gente crie uma ilusão de uma falsa satisfação com presentinho. E assim é quando a gente se apega a qualquer tipo de objeto, inclusive nas nossas relações, né?
Eu já sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho o melhor marido, a melhor esposa, a melhor família, a melhor mãe. Ou então eu já sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho o melhor cargo, o melhor salário, o melhor apartamento, a melhor casa, o melhor veículo. É o presentinho. Tudo isso é presentinho do caminho da caça ao tesouro, né? Eu quero insistir em acreditar que o presentinho é o tesouro. Então, de alguma maneira, todos nós estamos nesse dilema, né? Vira e mexe, a gente fica ali às voltas de uma energia, de um processo, de um conflito vinculado ao presentinho, que nem é o tesouro. Olha para a dica do próximo passo, né? Entenda que a felicidade não está ali. Então, todos nós queremos encontrar o tesouro. Esse é o nosso ponto básico. E esse tesouro está antes da nossa comida, das nossas necessidades básicas. Porque é só ele que vale, na verdade. Todo o resto são os presentinhos. Checkpoints que nos fazem ter ânimo para percorrer o outro ponto, né? Para partir para o outro ponto com outro presentinho. Faz sentido? Alguém quer complementar? A impressão que eu tenho, Thaís, é que, às vezes, o desconforto também é um presente, porque ele pega e movimenta a gente por alguma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Eu passei por uma situação esse final de semana, em que Sheila e eu, a gente estava num lugar, e ela não se sentiu bem no lugar, né? E eu fui envolvido pelas pessoas que estavam lá, que tinham essa iniciativa espiritualizada. Então, começamos a conversar sobre isso e eu me empolguei e acabei ficando no lugar, né? No dia seguinte, minha esposa estava, né, a Chile estava meio assim, quero sair daqui, né? E nisso ela entrou no carro e eu continuei conversando com as pessoas, né? E eles iam sair e eu ia sair junto com eles, e a Chile também ia. Só que nesse momento a Chile ficou com sede e foi até a praia buscar água. E nesse momento eles saíram dali. Foi incrível, porque a sensação que eu tenho é de que eu me livrei de alguma coisa muito ruim que poderia ter acontecido. Parece que deu um alívio, sabe? Foi uma coisa meio metafísica. E quando a Chile voltou, nós discutimos por bobeira, sabe? E eu comecei a pegar e pensar comigo. Eu falei, poxa, né? Que coisa, né? Como eu posso discutir e ficar nervoso passeando, né? E eu estava insatisfeito com essa sensação. Eu não estava gratificado por ter mudado o meu rumo de repente, da gente não ter ido até onde o pessoal estava, né? E depois voltando para casa e refletindo, eu falei, olha só, né? Não é questão de destino, mas é questão de um presente, de um livramento que seja, sabe? Tira essa peça daí, né? E é incrível, porque no sonho, depois, à noite, que me veio isso, eu olhei e falei assim, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso. Aí, conversando com a Sheila depois, foi exatamente essas coisas, esses fatores que criaram esse desconforto nela. E eu não tinha percebido isso. Então, são dois lados, né, que eu percebo, né? Que é através do conforto, que ele às vezes nos distrai, que a gente pensa como é um checkpoint, ele chega lá e fala, oba, né? Tá tudo bem, minha vida é perfeita. E quando a gente acha ruim, acontece algum desconforto, a gente, pô, que coisa, né? Mas muitas vezes esse desconforto é uma abertura de caminho ou um livramento que está levando você para um caminho muito melhor, né? E então é isso. É isso. Sempre existe um caos, né? É o caos que precede esse retorno à ordem e o flow, né? O caos é necessário para movimentar a energia, para fazer com que a gente acesse um outro ponto, um outro checkpoint, né? Então, dentro da analogia da busca ao tesouro, né, da caça ao tesouro,
a gente tem que se movimentar até o próximo checkpoint. E essa movimentação é o próprio caos. E dentro do processo de ampliação de consciência, essa movimentação, ela traz uma energia caótica, que como não está no nosso controle, como não é ordenada, ela acaba sendo rechaçada pelo próprio corpo, pela própria mente, porque ela não tem parentesco com o conforto, né? Então, a essa altura, por conta de todas as questões fisiológicas que a gente já memorizou, aquilo que é bom, né? Que é bom, que é confortável, nosso corpo começa a rechaçar isso e tudo que nos tira da zona de conforto traz ou medo ou raiva, porque a raiva ela é produto de uma necessidade não atendida, de um desejo não realizado, né? Então, provavelmente ali você não teve um desejo realizado e aí você ficou irritado por não ter acontecido de acordo com o script que era desejado por você, né? E a gente tem direito de perceber isso e acolher isso. Eu estava conversando sobre isso com a Paty, inclusive ontem, né, que eles estiveram aqui em casa, a Paty e o Cris, e eu falei para ela, Paty, a gente, a essa altura, como a gente tem uma capacidade discriminativa X, né, de acordo com tudo aquilo que a gente está se dispondo, os checkpoints que a gente está se dispondo a percorrer, a essa altura, a gente já tem uma capacidade discriminativa de enxergar certos desejos. E muitas vezes o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, quer mascarar isso, porque a gente já definiu que o nosso caminho é espiritual. Então, quando vem um desejo, né, mais de outras naturezas, mais daqui, das coisas materiais e tal, a gente tem uma tendência a mascarar isso, a reprimir. E isso é o contrário do presentinho lá dos checkpoints, né? Então, vamos supor que a gente chegue lá, então, olhando a outro polo da história, né? A gente chega lá no checkpoint e tem uma caixinha com um presentinho, só que dentro daquela caixinha tem a dica para o próximo passo. E aí eu olho e falo, não, meu caminho não é mais material. Eu não vou abrir o presentinho, porque eu corro o risco de gostar muito dele e de ficar por aqui. Só que lá dentro está a dica. Eu preciso olhar para aquele presentinho, né? Então, reprimir esses desejos que surgem no nosso campo também é contraproducente. Da mesma maneira que estimular demais esses desejos, né? E eu tenho visto muito isso porque há pouco tempo atrás eu me deparei com uma energia rajásica que veio e estava muito reprimida. E aí a gente comprou um jogo aqui que é incrível, chama Mahalila. É o jogo da vida Vedantido, né? Que é um jogo do Vedanta que traz umas respostas assim que são incríveis. E eu quis saber o que era isso, né? E aí me dei conta que eram desejos reprimidos. Só que não são grandes desejos reprimidos, são micro desejos que eu vou olhando e falo, imagina, isso daí é bobagem, Thaís, olha pro Vedanta, anda logo, vai, né? Uma coisa assim, tem mais tempo para isso, mas está no meu campo. Então, se tá, é a caixinha que eu preciso abrir para achar a dica para o próximo, né? E aí, se eu tô não querendo abrir essa caixinha, eu também estou me privando de experimentar essa felicidade que eu estou buscando também, né? Então, é uma loucura, porque tudo é uma linha muito tênue. E quando eu descubro que a felicidade não está mais nas coisas materiais, eu tenho uma tendência de migrar para o outro polo, né? E aí eu perco de novo, porque de novo eu vou me perder do caminho do meio. Então, eu achei interessante, né, tudo isso, porque eu olhei para uma raiva que estava e falei, gente, de onde veio esse raja do maluco? Que eu não sou essa pessoa, né?
E aí eu percebi que eu precisei, o meu sistema, né, precisou abrir uma comporta ali que para eu não implodir, porque tinha um monte de coisinha guardada. E aí eu fiquei surpresa de olhar para essas coisinhas, sabe? Escorrendo ali. Falei, caramba, olha só, não tenho o direito de fingir que elas não existem, né? Então, é muito legal, Ricardo, você conseguir perceber essa sutileza, né? Que você abriu uma caixinha ali do desejo não atendido, né? Uma caixinha que aparentemente estava vazia para você, porque não estava com aquele objeto que você queria, mas tinha a dica do próximo checkpoint, né? Então, a gente tem que ter coragem de processar essa frustração, né, da caixinha vazia também, e encontrar ali no fundo dela, depois de processar, a dica do próximo checkpoint, Sim. né? Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo? Eu tô muito maluca viajando aqui no tema. O incrível, né, Thaís, é que a gente, no meu caso, o que eu percebi também nesse processo todo é que, em determinado ponto do Vedanta, o James ele fala que se você não alcançou a iluminação, né, entenda como se você tivesse já compreendido toda a mensagem que está ali dita. E viva esse personagem, que uma hora você vai fazer um download, uma hora cai a ficha, porque o teu comportamento vai mudar, né? E nesse processo, sim, né? Eu digo isso em particular no último mês e no mês passado, assim, foi para mim bem difícil, porque veio grandes felicidades e junto com a grande felicidade, a soma zero me levou para grandes tristezas também e muita bagunça emocional e psíquica. Então, o que aconteceu é que dentro dessa criação, né, de falar, poxa, eu já estou vivendo luz, eu enxergo muita bondade dentro de mim, mas bondade na pureza, na essência, né? Vivendo esse personagem, em determinado momento, eu me deparei com um ego observador, sabe, Thaís? Que é aquele que me condenava, né? E falava, poxa, você estuda tanto e você comete tantos erros triviais ainda, como assim? Mas esse não sou eu que está julgando, é o ego observador, né? Que criou aquele personagem iluminado e está querendo não acolher, né, as minhas idiosincrasias. Então, para mim, esse processo agora de sair disso, né? Inclusive, depois de um tempo, né, sem consagrar, eu voltei a consagrar, mas uma coisa muito profunda para mim é a consagração da leitura e essa sanga, sabe, Thaís? Porque ela me puxa de volta mesmo, né, através do intelecto. Eu falo, opa, espera lá, deslizou. Então, nossa, gratidão por essa abertura, porque, nossa, esclareceu muita coisa dos momentos que eu estou passando atualmente. E eu que manifesto a gratidão, porque o que nos une nessa sanga é o nosso corpo mental mesmo, né, intelectual, que de alguma maneira nós temos essa tendência de fazer o nosso aprendizado aqui da Terra através dessa linguagem do conhecimento, né? Então isso significa que dentro de nós a gente compreende, a gente tem uma tendência a compreender mais do que com outras manifestações, né? Então essa é uma questão de ressonância e vocês abrem o campo para que eu consiga fazer esse estímulo meu para mim mesma em primeiro lugar, né? E é uma troca muito rica. Então eu vi uma série de coisas aí na sua partilha também, de elementos que fazem todo sentido para o meu processo, né? E eu acho que acontece isso de alguma maneira com todo mundo. Então, eu acho que a beleza dessa sanga, desse formato, que é um formato mais básico, né, mais despretensioso, é justamente isso, a gente conseguir identificar no nosso cotidiano o que está rolando, né, e continuar dando foco no Manana, porque o Essência, ele trouxe uma série de elementos, né, mais estruturais do Vedanta,
E o James aqui está trazendo uma série de situações cotidianas para a gente estimular essa segunda fase da história, que é a contemplação, que é humana, né? Então, essa contemplação ela pode ser trazida aqui em forma de partilha para a gente ir decodificando juntos, né? Trazendo esses elementos de decodificação. Então, gratidão, Ricardo, por trazer, né, essa partilha com coragem de olhar e de expressar, porque isso é cura, né? A gente está se beneficiando disso como uma fonte de cura para todos nós. Gratidão por isso. Alguém mais quer trazer algo? A Gabi? Eu queria falar que desde da última sanga que a gente começou esse livro, eu fico fazendo uma relação muito idiota, mas como se eu estivesse vivendo num videogame, sabe? Porque é muito louco. Todas aquelas questões que a gente viu no primeiro livro, que parece que vem de uma forma muito intelectual, esse livro parece ter uma leitura mais simples, apesar de ser mais profundo, pelo que eu entendi, ou não, né? Talvez sua impressão, mas eu fico com esse pensamento o tempo todo. Eu falo assim, gente, eu estou num videogame, olha que agora está entrando aqui no meu campo, vou ter que passar dessa fase, vamos ver como. Aí vem os obstáculos, como se fosse uma fase do videogame mesmo, é assim que eu me sinto o tempo todo, e eu fico fazendo essa relação, seja no trabalho, seja com a família, que eu até comentei na sanga de ontem das matriarcas, que eu às vezes paro e falo, nossa, peraí, eu não vou responder, eu vou pensar antes. E aí, depois de muito tempo, eu falo, sério que eu ia abrir minha boca para fazer isso? Então, hoje eu ainda consigo parar para pensar antes da reação, né? E ainda assim, eu já me corrijo. Aí eu falo, caramba, então é isso, a gente está aqui para ficar se corrigindo, aprendendo, beleza, mas até que ponto? E aí eu fico pensando nisso o tempo todo, me sentindo no meio do videogame mesmo, sabe? E falando, olha só o que está aparecendo agora, vamos lá de novo, mais um desafio com pessoas, né, os objetos, e só um adendo, assim, de como estou me sentindo. Nossa, você sabe, Gabi, que quando você falou isso, eu me lembrei que quando eu comecei o meu processo de expansão da consciência na Ayahuasca, uma das primeiras coisas que veio, assim, gentilmente da Ayahuasca foi a comparação da vida, né, em si, com o jogo do Super Mario, porque eu era viciada no jogo do Super Mario. E aí, bom, achei até o Mario no meio dessa história, né? O Super Mario surgiu. É... E aí, era muito engraçado, porque o jogo do Super Mario, alguém aqui já jogou Super Mario? Por favor, alguém me ajuda. Dá um apoio, amor, obrigada. Vocês são da minha geração. E aí, o que acontecia? Eu era. A Tati está aqui, né? A Tati é minha prima, que me conhece desde criança. Ah, a Tati do Rino aqui. Eu era louca do Super Mario, que zerava o jogo, sabe? E zerar o jogo do Super Mario consistia basicamente da gente descobrir o segredo de cada chefão, né? Porque no final das fases lá, dos cenários, tinha o chefão. E aí a gente descobria qual que era a arma do chefão e qual que era o modus operandi do chefão para descobrir um jeito ali de derrotar ele, né? E aí eu, toda observadora, né, fazia lá 3, 4 jogadas com o chefão e ia lá e encontrava o jeito. E aí ficava a Tati e o meu irmão, que tem 5 anos menos que eu, ficava os dois assim, ela mata todos os chefões! E a gente se diverte até hoje lembrando dessa história, né? E aí, na ayahuasca, uma das primeiras coisas que eu vi, que foi incrível, assim, que a vida era sobre isso. Que cada chefão trazia, era uma fase, num nível de consciência, que trazia um desafio específico. E que não era nada além disso. E, meu, eu fiquei impressionada. Eu falei, é sério mesmo que é tudo sobre o Super Mario? Então, eu conheço dessa vida desde, sei lá, 11, 12, 13 anos. E tô nessa deprê, né? Na época que eu fui para eu acho que eu tava com um transtorno de ansiedade generalizada. Eu falei, é sério que eu cheguei nesse ponto e era só sobre o Super Mario.
Então, a vida é isso mesmo, eu tenho certeza absoluta que diz respeito a isso. E a Amanda contando, você também jogava Super Mario, Amanda, que bom, porque eu me sinto super acompanhada aqui da geração, né? Às vezes eu conto isso para meus filhos nem sabem o que é Super Mario mais, né? Então, eu fico triste com isso. Aqui eu me sinto acompanhada, estou apoiada. Então, é maluco, porque a gente, no Vedanta, tem mais certeza disso. Então, a história do Super Mario vem com mais adornos no Vedanta, né? Esses elementos todos do cenário, os objetos, né? Que são os personagens. E o próprio Bhagavad Gita, gente, é Super Mario. É muito Super Mario, porque o Arjuna ele vai assim, decodificando o cenário, entendendo que é um game mesmo, sabe? Aquilo que ele estava vivendo. Então é muito interessante, Gabi. Gratidão por partilhar isso, porque acho que eu nunca tinha falado isso para vocês, né? Nas outras sangas. E eu tinha isso muito claro para mim, assim, da primeira experiência com a Ayahuasca, e só confirmou depois com o Vedanta, né? Só confirmou. Então tem sido. Tô com você, tô no time dos gamers. Estamos aí passando as fases e matando os chefões. É isso, decodificando. Assim, o principal é decodificar, sabe? Decodificar o chefão. E aí, direto, eu paro e penso, tá, deixa eu entender esse chefão. Thaís, para de ser louca, você não vai ficar morrendo de novo nessa fase. Respira e decodifica esse chefão, né? E outro dia eu li uma frase muito interessante que diz que o sábio só morre uma vez e o ignorante morre todos os dias, né? Então, a história da gente ficar caindo toda hora naquela vala, né? E um dia eu falei para o Mário, depois de uma ayahuasca, eu falei assim, sabe qual que é a nossa meta da vida? Que eu vi na ayahuasca, ele falou o quê? Eu falei, sermos errantes inéditos. Então, quando a gente é errante inédito, a gente está explorando um outro lugar da nossa mente, né? E a gente está deixando de cair naquela vala comum e experimentando outras valas, que vão necessariamente abrir outros caminhos, outros picos, né, dentro da nossa mente. Ele olhou para mim e falou, isso é muito barulhento, né? Ele começou a rir, falou, errante inédito. Aí, eu passei a errar coisas repetidas e ele olhava e falava assim, errante inédito. Ele começou a tirar sarro de mim. Toda vez que eu repetia o erro, sabe? Aí eu parei de contar essa história, né? Porque ele ficou tirando sarro de mim. Mas é sobre isso, porque toda vez que a gente fica morrendo na mesma fase, a gente está insistindo numa mesma ideia que é uma ilusão. A gente tá resistindo, né? Na verdade, se privando de perceber que é uma ilusão aquilo, né? E todos os chefões são grandes ilusionistas. Eles querem fingir que vão te pegar de um jeito e te pegar de outro, né? Te matar de outro jeito. É isso. Somos gamers. Conta, Amanda. Doido assim, ou a gente tá doido todo junto. Pois é, estamos todos malucos, então, porque eu sou do time do Super Mario Bros. Legal que vocês estão falando sobre o gamer, porque a minha última ayahuasca foi exatamente isso, na verdade. Tipo, eu entrei na força muito rápido e a sensação que eu tinha era que eu sentei na sala com o criador do jogo. E aí, tipo, era muito engraçado, porque ia falando as coisas para mim, e aí começou a explicar da questão da morte, né? Porque estavam falando da minha mãe, que a minha mãe não tá vencendo os vícios, não tá vencendo a questão do cigarro, né, bebida, e que isso tava, tipo, é como se ela estivesse se matando, e que quando a pessoa não vence o jogo vence ela, eles têm que, é melhor a pessoa sair do jogo para ela recomeçar. E aí eu falava, você tá falando isso da minha mãe? Eles falavam assim, acorda, Amanda, acorda, isso é um jogo, acorda, a gente tá explicando para você que é um jogo. E, tipo, é muito engraçado, porque por mais que a gente saiba que é um jogo e que o jogo tem essas regras, né, que a gente está aqui justamente para decodificar ele, para entender quais são as armadilhas, as pegadinhas, e vencer ele, para que ele não nos vença, né? Esse é o objetivo. Essas reencarnações, pelo que eu entendi, é quando o jogo te venceu, então você sai do jogo e tem a chance de renascer no jogo. Exatamente. Para você conseguir vencer, né, as fases.
Exatamente, Amanda. Eu compartilho da mesma ideia. E aí eu entendi também, que eu acho legal, sim, e aí eu entendi também que o objetivo nosso do jogo é a gente passar as fases para poder ser, tipo, aprovado num patamar de Deus, na verdade, né? O objetivo principal é a gente se aproximar de Deus. E é tão que a gente chega aqui na Terra, toda a Terra inteira sabe disso, tanto que dentro dela ela busca Deus, independente se ela está no Brasil, se ela está na Índia, se ela está em qualquer lugar do planeta, dentro de encontrar esse Deus, vamos dizer assim. Então, lá no fundo, a gente já sabe que o jogo é para isso. Então, a gente se agarra, né, em religiões ou qualquer coisa que fale desse tal Criador, que todo mundo está em busca de vencer as fases para se aproximar dele, que seria como se fosse testes para ver se a gente está apto a chegar mais perto de Deus. Então, a gente vai se libertando de quem a gente não é, para elevar a frequência, e com a frequência mais alta, a gente se conecta com a frequência alta, que seria Deus, vamos dizer assim. Perfeito. Perfeito. Então, Eu compartilho, assim, dessa mesma lógica também, inclusive, dentro do Bhagavad Gita, para quem vai começar em estudo, já fazendo vários spoilers, né? O que acontece é que ele traz essa questão, né, do fazedor, e fala assim, não, mas é a mesma história que você acabou de falar da sua mãe. Não, mas aquele lá é meu avô, aquele é meu tio, ele que me ensinou a manusear uma espada, e agora eu vou usar essa espada que ele me ensinou a manusear para acabar com a vida dele. E aí Krishna diz, ele é um jogador, ele está jogando o jogo dele. E no jogo dele ele já perdeu. E o fato dele já perder, assim, não com essas palavras, tá? Mas algo parecido com isso. E ele fala, o fato dele já ter perdido o jogo dele não tem nada a ver com você. Tem a ver com tudo que ele construiu, de escolhas, né? Com sua dharma que ele escolheu, com a batalha que ele escolheu batalhar, né? Com o combate que ele escolheu combater. Vocês estão ouvindo chiado no microfone? O seu vídeo está cortando para mim um pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Acho que é uma instabilidade. Chiado eu não estou ouvindo, mas está cortando. Chegou um pouco chiado para mim. Mas o áudio está chegando limpo para vocês? Sim, só picotando um pouquinho, mas está limpo. Tá. Acho que eu tô com um pouquinho de delay no vídeo só, mas eu tô ouvindo vocês. Então, é isso. E aí a Juna, em outras palavras, diz, é só um jogo. E eles estão. E nesse jogo, cada jogador está jogando o seu jogo. Por mais que você ache que é um jogo só, não. Os jogos são individuais e está cada um numa fase específica. E sim, eles foram recolhidos. E eu já tive também várias expansões de consciência sobre isso, especialmente depois que eu comecei a jornada do Vedanta, de que quando a gente nega demais o nosso Swadharma e faz demais escolhas antagônicas, né, sobre o nosso Swadharma, sobre o que a gente veio viver aqui, existe um tempo de tolerância desse jogo. Sabe aquela história de, vou te dar ali, você quer decodificar, levantar aqui, qual que é a palavra cruzada, né? Palavra cruzada online. Você tem 45 segundos para descobrir uma palavra, você tem, sei lá, 4 minutos e meio para decodificar uma página inteira. Se você não faz isso, acaba o jogo, né? E é a mesma coisa. Eu até usava essa expressão com a minha mãe por um tempo, né? Eu falei, mãe, é um jogador que está sendo recolhido de volta, porque ele não estava jogando mais o jogo, né? E é um sistema, e se a gente não está mais servindo o sistema com aquilo que a gente veio trazer, né, de ferramenta, de benefício da nossa própria busca, o sistema nos recolhe, e daí, em outro momento, ele vai nos devolver aqui, ou em qualquer outro lugar, para a gente continuar a fazer essa troca, até que a gente não precise mais dessa troca, né?
Então, são Sim. N maneiras de explicar o mesmo fenômeno, que é essa busca pela iluminação, né? Que todos nós estamos fazendo e a grande maioria de nós não tem ideia de que está fazendo, mas estamos, todos, né? Aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, estamos em busca da iluminação. E é incrível, né? A gente chega a essa conclusão, eu pelo menos acho. E só que essa conclusão não nos garante absolutamente nada, só nos dá um pouco mais de materialidade sobre o jogo, né? Tá, e você acha que tipo, a nossa busca nesse jogo seria pela iluminação, que seria tipo essa elevação? A Porque iluminação, especificamente, né, é moksha, que é quando a gente não precisa mais combater, né, não precisa mais jogar o jogo. E aí a gente vai para o estado, o verdadeiro estado de conforto, né, que é o imanifesto, que é o que nos liberta de qualquer manifestação, que é o estado estando no divino. jogo, seria ficar livre do jogo, só que dentro do jogo. Não, quando a gente encontra moksha, a gente sai do jogo, né? A gente se dissolve em moksha, ou seja, a gente se libera de qualquer manifestação. Nós nos tornamos imanifestos. Que quando a gente fala, né, dentro dos sincretismos, tem várias pessoas, não, várias religiões que afirmam que o nome de Deus é impronunciável. Vocês já ouviram essa expressão, né? O nome de Deus é impronunciável, que significa isso? Não, mas como é impronunciável? Não tem uma palavra? Pode ter qualquer palavra, mas nenhuma das palavras vai pronunciar o impronunciável, porque o impronunciável é o imanifesto. Então, a essência é imanifesta, ela não precisa ser percebida, ela não precisa se fazer percebida, né? E Deus, o imanifesto, ele em algum momento quis experimentar da sua própria criação, do seu poder criativo, né? E ele se tornou o criador. Então ele se transformou em criador. Então uma parte dele se transforma em criador, que é Ishvara, né? Que vai fazer um experimento e entender da criatura, entender do seu potencial criativo. A partir desse momento ele se torna manifesto. Então Brahman, né? Que é o imanifesto, ele se desprende ali num pedacinho que se torna Ishvara. Isso de uma maneira muito básica, tá? Para explicar. Ishvara que tem vontade, tem um desejo de criar algo, de ser criador, né? E Ishvara cria o jogo, cria os personagens. Mas Brahman permanece manifesto. Então, Brahman é a energia. E quando a gente atinge a iluminação, a gente atinge moksha, nós nos dissolvemos no mar de Brahman, né? A gente se torna manifesto. Então, a gente sai desse ciclo encarnatório, reencarnatório. Tá? A gente não precisa mais ser manifesto, em nenhuma forma. Então, essa é a verdade que o Vedanta traz para a gente, né? De que a gente se libera de qualquer manifestação. E nesse caso, seria se a gente morresse, mas e, por exemplo, se a gente consegue atingir a iluminação em vida, a gente permanece o fim da vida aqui, Sim, porque pode fora... ser que fora do samsara. Mesmo que a gente seja vinculado ao cenário, né, ao mecanismo, a gente não se identifica mais com ele na condição de iluminação, né? E aí pode ter N motivos, pode ser que seja um desejo nosso, né? De permanecer para repassar esse conhecimento. Tem vários mestres que são iluminados que ficaram muito tempo ainda na Terra repassando esse conhecimento,
né? Que legal. Inclusive, o primeiro, aqui da linha de Kriya Yoga, né? O primeiro mestre que foi encarnado aqui, em outra linha, né? Do Kriya Yoga, que é Babaji, dizem que ele nunca desencarnou, que ele é manifesto encarnado há milênios. Nossa. Que de tempos em tempos ele surge encarnado para alguém, né? Então, Como que é o nome dele? Babaji. Eu fui no o retiro de silêncio que eu fui, era inteirinho para ele. Era um que a gente foi num lugar mais afastado, no Recanto das Flores e tal. Era esse nome que eles falavam, eles faziam devoção para essa pessoa, para esse nome. Ele é um mestre que dizem que é retirado nos Himalaias e que se manifesta até hoje. Então, é um mestre iluminado, né? Que Legal. elegeu aí esse Sadharma. Ai, gente, uma Vedantina, não tô aguentando. Uma mini Vedantina aqui na tela. Deixa eu ver. Oh. Fofura. Eu ouvindo Thaís, É. eu estava andando com o livro do Vedanta e um maluco, um camarada chegou para mim e perguntou, falou, o que é isso daí, né? Falei, é Vedanta, né? E o que é Vedanta, né? Falei, é um manual para viajar de nave espacial e não derrubar o negócio no meio do nada. Porque o Vedanta muito, né, sobre o nosso emocional, os controles, né? E se a gente viajar numa nave, cai do jeito que a gente está, né? Então, tem consciência sobre isso, né? E a pituquinha. Muito legal. Então, e aí, assim, tem gente que quer ler o manual, né? E tem gente que não pode pensar na ideia de ler o manual. Então, aqui nós somos pessoas que nos identificamos com essa função de ler o manual, que é o Jnana Yoga, né? Ou Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. Tem pessoas que descobrem uma maneira de manter a nave em pé com outras escolhas, de outros caminhos, né? Dentro ainda do Vedanta, mas com outras manifestações, mais de Bhakti Yoga, né? Que é a yoga da devoção, devocional. Os exercícios, né, corporais, que são... eu esqueci o nome agora, também é um tipo de yoga, esqueci o nome. Enfim, tem várias maneiras de fazer. Hatha Yoga, gratidão, Tati. Então, tem N caminhos. O próprio Kriya Yoga, né, que é o que a gente pratica aqui, e segundo o próprio Bhagavad Gita, né, o ideal é que a gente encontre, pratique um pouquinho de cada caminho, que a gente tenha um equilíbrio, né, não se torne tão... Porque esse estudo da leitura, a leitura do manual do jogo faz com que a gente se torne mais mental. E aí tem outros aspectos ali que merecem ser praticados, né? E vistos, sentidos. Então, eu tenho uma tendência clara, muito mais mental, muito mais racional, né? De entender a lógica que está por trás da coisa. O Mário, por exemplo, é muito mais Bhakti. Ele tem uma identidade, né, uma identificação muito maior com o Bhakti Yoga. E aí a gente vai se complementando e tomando, né, bebendo de diferentes fontes para buscar a nossa felicidade. E, inclusive, é sobre isso que a gente dá a continuidade aqui, né, na página 29, Swami Dayananda começa a falar sobre a busca pela felicidade. Então, estamos dando nesse instante continuidade à leitura na palestra número 2. Uma das palavras mais confusas em qualquer língua é a palavra eu. Se você olha para si mesmo, essa palavra eu traz com ela uma carga que não pertence ao significado da palavra em si. Como um ser humano, eu sou consciente de mim mesmo como uma pessoa. E essa autoconsciência não é encontrada nos animais. Um elefante não é consciente de si próprio como um elefante. Pois, se o fosse, você jamais seria capaz de fazê-lo se comportar
de acordo com a sua vontade. Consequentemente, os animais não têm nenhum complexo. Um cachorro, por exemplo, não pensa, eu sou um cachorro vira-latas. Nem tampouco um outro cachorro que teve bastante sorte fica pensando, eu sou um cachorro de raça, sou um cão afortunado. Os cães não possuem qualquer tipo de complexo, pois não são tão conscientes de si mesmos como nós somos. Quando sou consciente de mim mesmo como uma pessoa, posso tirar uma conclusão sobre mim, que pode ser verdadeira ou não. Se a conclusão for errada, ela pode ser tão equivocada que nada tem a ver comigo. Como lhes disse ontem, eu conheço a mim mesmo de forma relativa, como um pai, um filho, um marido, um primo, uma filha, uma mãe, e assim cada um de nós conhece a si próprio de modo relativo, mas não como aquele ser central. Então, vou parar por aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui, a Ananda começa a falar sobre os nossos swadharmas, né? Que os animais, eles nascem com um único swadharma, que é ser aquele animal, né? E os seres humanos colecionam swadharmas. E essa consciência dessa coleção de swadharmas é justamente o ponto nevrálgico da coisa, porque quando abre um leque e nos dá a oportunidade de escolher N caminhos. E com todo esse complexo, com todas essas síndromes que surgem desde as nossas necessidades básicas, né? A essa altura do campeonato que a gente passa a poder escolher ser algo, a gente já está impregnado de infinitas crenças, de infinitas necessidades. E isso faz com que a gente molde esses swadharmas e insista em editar esses swadharmas que nem sempre correspondem à nossa essência divina, à nossa natureza, né? A gente inventa swadharmas e quer acreditar que eles são reais, né? Que a gente de fato tem que investir em ser aquilo que não tem nada a ver com o nosso swadharma original, essencial. E a Juna diz também lá no Bhagavad Gita que vale mais você cumprir com o seu Swadharma de forma medíocre do que cumprir de forma excelente o Swadharma do outro. Um Swadharma que não te pertença. E com o cachorro não acontece isso, né? Porque ele não tem a oportunidade de fazer essa distorção nesse nível. A mesma coisa com o elefante. A mesma coisa com os vegetais, com os minerais. Então, nós, seres humanos, viemos, né, encarnamos com essa capacidade discriminativa, né, que é o que nos discerne, nos diferencia, né, esse discernimento, essa capacidade discriminativa que nos coloca no caminho de discernimento, mas também nos coloca nessa rede de Maia, né, das ilusões todas. Então, eu imagino que na palestra 2 a gente vai entrar um pouquinho mais nesses conceitos na próxima semana. Aí a Su está falando, cada ser com seu benefício. Sim, porque não existe elefante que atinge moksha. O elefante não atinge moksha. Né? Existe um processo de evolução mesmo, né? De busca que faz com que a gente chegue a moksha no estado humano. Né? Então, é o estado humano que antecede moksha. E tudo tem seu preço. Com certeza, é sempre um jogo de soma zero. Né? Há quem diga, né, dentro dessa linha vedantina, que
que o animal, o vegetal, ele pode estar descansando de uma carga kármica, né? Se protegendo e, assim, sendo poupado de uma carga kármica para acelerar o processo dele, né? De aproximação de moksha. Então, quantos animais a gente já pode ter sido, né? Dentro dessa linha, que existe uma linha que diz que nós encarnamos centenas de milhares de vezes até chegarmos a moksha. E como que a gente vai adivinhar, né? Que encarnação que é essa que a gente está agora? Então, dentro das centenas de milhares de vezes, qual é a chance da gente estar sendo causal nos nossos karmas, mais causal do que sintomático, né? De tudo aquilo que a gente já causou lá atrás. Uma lógica, tem uma lógica por trás disso, né? Então, eu arrisco dizer que a gente é infinitamente mais sintomático do que causal. Não sei se vocês pensam sobre isso, mas colocando todos esses elementos aí no meu cenário, eu chego a essa conclusão, né? Somos infinitamente mais sintomáticos. E o que está dentro está fora, né? Então, eu confirmo isso na forma que o campo se comporta, na maneira que a gente tenta tratar doenças, né? Então, hoje, a medicina e as indústrias todas, elas nos fazem acreditar que a gente está curando, tomando remédio para sintoma, né? Então, eu vejo que como essa relação, né, do que está dentro e está fora é uma verdade cada vez maior para mim, pelo menos, eu desconfio de que é a mesma coisa dentro da nossa busca, né? A gente achar que está vivendo causa e a gente está vivendo sintoma. E aí a gente achar que está curando causa e a gente está curando sintoma. São muitas camadas, né, de decupagem do nosso ser que merecem ser olhadas e investigadas, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Investigando essas camadas para, de fato, infiltrar na causa, né? Atingir a causa, ao invés de se contentar com o sintoma. Faz sentido? Alguém quer falar alguma coisa? Faz sentido, gente, porque, olha, tá todo mundo num silêncio absoluto aqui. Sim, tá todo mundo curtindo friozinho hoje. É frio, então. Sentido. É. É interessante, porque a gente, muita coisa eu ouço e não consigo falar referente ao que eu estou vendo agora, e ao longo da semana, ao longo dos processos, isso tudo vai fazendo sentido para mim, e criando novas formas, né? Então, fica um pouco difícil falar, poxa, faz sentido, né? Mas ao longo da semana eu conseguiria explicar o que faz sentido para mim. Agora sim, eu só estou assimilando as palavras mesmo, sabe? Uhum. Sim, e a ideia é justamente fazer esse fomento, né? O fomento da contemplação, da confirmação. Não precisa fazer sentido de cara, né? Eu, obviamente, sou tormenta, eu gosto de atormentar vocês, né? Mas a ideia aqui é fazer um fomento para a gente levar essa reflexão para o nosso campo e fazer exatamente isso que você está dizendo que acontece contigo, né? De confirmar lá fora, nos nossos cenários todos, esse sentido, né? Descobrir que faz sentido lá, confirmando no campo, nos nossos cenários, né? Nas cenas das nossas vidas. Porque ele é bem no formato da bonequinha russa, né, Thaís? Os sintomas e a causa, né? Existe uma causa profunda, né? E as pequenas causas do nosso cotidiano, né? Então, a gente vai nesses sintomas aí, e todo sintomático ao longo do dia, né? Curando essas pequenas, mas tentando entender e observar
para chegar a entender uma grande causa, né? E que sempre vai estar além do que a gente alcançou no momento. Justamente. Hum. Diga, Gabi. Queria só fazer um adendo que o Ricardo falou, bonequinha russa, e me lembrou muito que eu tinha gravado para falar isso e eu acabei esquecendo, eu tô com a memória muito ruim. Enfim, tem uma série da Netflix que chama Boneca Russa, eu não sei se vocês já viram. Só que eu tinha assistido há muito tempo atrás a primeira temporada e fui assistir a segunda agora, sem dar spoilers, tá? Mas eu fiz muita relação com os processos de ayahuasca que eu tive, porque é mais ou menos o ciclo de Sansara. Então, assim, a menina que é a personagem principal, ela fica indo e voltando por meio de um metrô para outros anos e outras vidas, ou seja, outros personagens, né? Então, quando eu comecei a entender o que eles estavam tentando mostrar com essa segunda temporada, e eu li muitas críticas, o pessoal falou, nossa, mas não tem nada a ver. Eu falei, gente, vocês que não entenderam, porque isso é o Vedanta puro. Então, assim, na primeira temporada, a menina fica morrendo e voltando, só que sempre na mesma vida, né? Na mesma personagem. E é muito engraçado, é bem legal essa série. E aí, essa nova temporada, eles mudaram um pouco o foco de que ela não volta só para a vida dela, e aí ela consegue entender os personagens que a mãe, a avó representam, e traz um pouco essa questão da ancestralidade, de que explica o porquê ela está nessa situação que ela está. E isso, para mim, foi tipo assim, meu Deus, eu preciso falar isso na sanga, porque quem não assistiu, assista. É muito bacana. Vocês vão fazer várias relações assim que dá para trazer para esse estudo, né? E para o nosso dia a dia também, porque, igual o Ricardo falou, muitas coisas que a gente lê aqui ou ouve do pessoal compartilhando também, a gente na hora não faz, às vezes, alguma ligação, mas você vê que está tudo conectado, né? Então, muito doido, assim, só compartilhando essa Que legal. ideia. Vou pegar carona, então, antes da gente encerrar. Eu vou recomendar para vocês também Netflix. Um filme. Ultimamente, eu não tenho tido oportunidade de acompanhar séries, assim, né? Por conta de toda a nossa dinâmica e tal. Mas, vez ou outra, me dá uma vontade de ver um filminho. E esses dias a Tati e a Paty estavam aqui em casa. E aí eu pedi uma consultoria, uma indicação. Elas me indicaram um filme chamado Downsizing. Vocês já assistiram? Downsizing. É um filme que é engraçadinho, assim, parece bem inocente. Mas, para mim, ele trouxe uma visão muito escancarada do que Tamas é capaz de fazer com propósito. Né? Então, é um filme que mostra todos os efeitos Tamas em todas as suas nuances, assim. Como é que Tamas consegue distorcer um propósito, uma realidade. Então, é engraçado, não tem, assim, parece totalmente inocente, mas aí, conforme eu fui olhando o filme, eu falei, caramba, é todo mundo muito tamásico nesse filme, e cada um manifesta esse tamas de alguma maneira, sabe? E aí uma coisa que é para ser muito bonita, um propósito que parece ser muito nobre, muda, distorce, tá? De uma outra maneira. Então, não vou fazer spoiler, mas a ideia é convidar vocês para identificar esses temas aí no downsizing e se divertir com isso, porque acaba sendo até divertido, engraçado, no fim das contas. Porque é isso, né? Engraçado, a gente ri do jogo, fala, meu Deus, é sério mesmo que eles estão fazendo um negócio desse. E é sério. E aí, Igor, o que você conta? Só pegando a deixa aí das indicações, eu tava conversando com o Mário na DIP, né? E eu achei o filme do Yogananda, que chama Awake, que é a biografia do Yogananda. Ele estava no Netflix, tiraram, e eu achei uma página que tem o filme, né? E tá o filme legendado. Eu vou postar depois lá no grupo do Vedanta para quem sentir interessado em assistir, que é um filme. O livro é bem bacana, quem não leu também recomendo.
É um divisor de águas para quem quer fazer a iniciação do CRIA, né? Autobiografia de um Yogi, né? Isso. E a Wake conta um pouquinho dessa biografia, mas de uma maneira mais sucinta. E a gente assistiu no Netflix na época, mas eles tiraram um tempo, né? Acho que tiraram definitivamente. E agora o Igor vai dar... Eu acho que ele tá tá em fora. outro streaming esse daí, tá? Eu vou olhar Não tá. no Eu procurei em todos os que você pensar e imaginar. Não tem. Ele é da Tony Gaia, sabe? Tem um site que chama Biopsicologia e ele tem o link para você assistir o filme, entendeu? Legal. Inclusive, minha mãe era estudante de biopsicologia. Eu achei bem legal que tem lá o linkzinho, tem a caixinha, é só clicar lá e começar a assistir. Legal. Gratidão pelas indicações todas, então. Estamos prontos para mais uma semana de investigações, incluindo filmes, séries e games. Depois de hoje. Bom, vamos então nos conectando com a energia da gratidão, da completude, lembrando que somos plenos e completos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Gratidão. Gratidão. Boa noite.